Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando nesta terça-feira, 11 de agosto de 2026, mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando todas as informações do time do seu coração. Manchetes principais de hoje: o Barcelona recusou uma proposta do PSG por Ferran Torres, mas a negociação pode ter um desfecho rápido. O clube catalão disse não a uma oferta de 235 milhões de reais e aguarda que os franceses cheguem perto dos 295 milhões de reais. Novas regras do futebol brasileiro. Clubes das séries A e B aprovaram as novas regras contra antijogo e cera. As mudanças já valem imediatamente e tentam aumentar o tempo de bola rolando. Entre as novidades estão a Lei Vini Júnior e a retirada de um jogador de linha em caso de atendimento ao gramado. Seleção uruguaia: Diego Forlán abriu as portas para o retorno de Luis Suárez à seleção nacional. O técnico interino e ex-atacante disse que uma eventual convocação depende do desejo do veterano, que atualmente defende o Inter Miami. Real Madrid: a pedido de Mourinho, o clube deseja manter Endrick e afasta uma possível transferência. O técnico português indicou que vai utilizar o jovem brasileiro de 20 anos como centroavante e também pela ponta direita. Endrick recebeu a camisa 9 e o clube espanhol decidiu não avançar em qualquer negociação neste momento. A Conmebol adiou jogos de equipes da Colômbia na Libertadores e na Sul-Americana após o terremoto da última segunda-feira. Tolima e Del Valle pela Libertadores, Santa Fé e River Plate pela Sul-Americana tiveram partidas suspensas. O tremor de magnitude 7.4 deixou centenas de mortos e feridos em diversas cidades. E agora o destaque do futebol paulista: Gabriel Dudziak. Há 4 jogos sem vencer e com 3 derrotas neste período, o São Paulo enfrenta o Bolívar hoje às 9h30 da noite na altitude de La Paz pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O atacante Arthur, lesionado, será desfalque novamente. Na quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño em casa pelas oitavas da Libertadores, talvez com Gustavo Gomes de volta. Enquanto na quinta, pela mesma competição, o Corinthians visita o Rosário Central, ainda sem Yuri Alberto e André. Já na quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, o Santos encara o Macará do Equador em casa, com Neymar de volta. E agora o destaque da aniversariante do dia: a Ponte Preta, 126 anos e comemora o aniversário na pior crise de sua história. Bom dia para você, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, bom dia pro ouvinte da CBN, um dia especial pro torcedor da Macaca. São 126 anos, mas com poucos motivos para comemorar. Como você disse, a Ponte atravessa um dos piores momentos dessa história mais que centenária. E o torcedor espera dias melhores, com SAF ou sem SAF, mas para voltar a ver novamente aquele time competitivo que sempre deu orgulho ao torcedor da, como a gente gosta de falar aqui, nega véia. Parabéns, Ponte Preta, que joga contra o Náutico sexta-feira, querendo colocar fim a uma longa sequência de resultados negativos. Enquanto isso, o técnico Márcio Zanardi está quebrando a cabeça com o que tem. Segundo o treinador, apenas 17 jogadores devem ficar à disposição. Enquanto isso, nem de presente de aniversário, o torcedor aí ganhou a resolução dos transfers bans. E agora o destaque do Guarani, meu caro Antônio Lupi, que ontem teve a vitória contra o Anápolis nas mãos e viu escapar no último lance do jogo. Passou vergonha o Guarani ontem, jogando lá no Centro-Oeste brasileiro. Derrota de virada pro Anápolis por 2-1. Resultado que impede o Guarani de assumir a liderança do torneio, tira o Guarani de, quem sabe, uma eventual classificação antecipada e coloca muita pressão nos 3 últimos jogos que o Guarani tem até o fim da primeira fase da Série C. Hélio Cizenando chamou a responsabilidade, mas não podemos esquecer e nem esconder que Luca e Neto Moura... Costa, o Moura é primo do Costa. Neto Costa foram determinantes para a derrota do Guarani, daqui a pouco a gente explica. E agora o destaque de Fábio Chaib, já que está aqui nos estúdios, aqui já acompanhando inclusive sorteio de Copa do Brasil, vendo as notícias no celular.
conversando, negociando jogadores com empresários, fazendo um montão de coisas. Tudo bem, Fábio Scheibe? Tirando o YouTube da conta. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Eu destaco também a Série C, nessa mesma esteira do Lupe aí, essa vitória do Anápolis ontem, o Galo da Comarca, com a vitória sobre o Guarani, fez o time deixar a zona de rebaixamento, empurrando o Barra. Neste momento, Barra e Confiança estão na zona de rebaixamento. Ontem também o Papão virou nos minutos finais para cima do Confiança. O Confiança é o lanterna na competição e o Papão até ultrapassou o Guarani com a vitória. Foi para a 4ª colocação, o Guarani neste momento é o 5º. Fazendo até uma brincadeira por aqui, Júlio, faltando 3 rodadas para encerrar a primeira fase. Neste momento teremos 2 grupos com 4 elementos, 4 times, né? O primeiro grupo teria Inter de Limeira, Paysandu, Guarani e Caxias. No outro grupo teríamos Brusque, Botafogo da Paraíba, Santa Cruz e Ipiranga. Boa, Fábio Scheibe, obrigado pelas informações. E agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. A dupla campineira dando trabalho, Carlão. A dupla campineira dando trabalho. Bom dia a você, Júlio. Bom dia ao ouvinte CBN. Uma terça-feira aí de reflexão, né? O aniversário da Ponte. É claro que é um aniversário muito triste de se comemorar, né? Não pela entidade, mas pelo momento que vive o clube. E para o Guarani também. Cabe sim reflexão. Ontem o Júlio disse uma frase que me impactou. O Guarani se recusa a vencer o jogo, né? Dada as oportunidades criadas, a falta de competitividade, isso é muito preocupante, restando 3 rodadas, o time já sob pressão, com a necessidade de vitória para garantir uma vaga entre os 8. Então algo que já estava encaminhado, algo que parecia muito tranquilo, já começa a parecer um drama. Culpa do próprio Guarani, que parece que ainda não entendeu o que significa a Série C do Campeonato Brasileiro. Mensagens de aniversário para Ponte Preta, a reflexão que você, torcedor, tem neste momento, 126 anos, enfrentando a maior crise da história, pertinho de se tornar SAF, né? A expectativa por dias melhores na Ponte. E você, torcedor bugrino, qual que é o teu sentimento, teu feeling para essa reta final? Faltam 3 partidas para o final do quadrangular final. Como é que você enxerga essa reta decisiva aí do Bugrão? Pode mandar pra gente também. 99186-9070, 99186-9070, esse é o nosso WhatsApp, o código de área é o 19 para você que está fora da região metropolitana de Campinas. CBN Esportes no ar com trabalhos técnicos de Vomir Bortoleto, comando de stream com Samela Zaipe. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Informações chegando com o Mário Quintino aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo já informações da rodovia Santos Dumont, atendimento de uma ocorrência em Indaiatuba para seguir em direção de Salto, caminho também para quem vai em direção de Itu, pelo menos 2 quilômetros de lentidão. Dá para acessar a rodovia mais à frente, através da região da rodoviária de Indaiatuba, no quilômetro 53, ou então já pelo Jardim Morada do Sol. Por essas regiões, o nosso ouvinte segue sem problemas. Na Santos Dumont, para quem vem em direção de Campinas, boas condições, inclusive já no acesso também para Prestes Maia. Trazendo informações de Campinas, quem segue pela Brasil encontra trânsito intenso nos 2 sentidos à altura da Barão de Itapura e também tem uma obra na altura do Balão do Timbó. Atenção principalmente para seguir em direção do centro, a Buarque de Macedo pela região, por enquanto é um bom caminho, assim como a rua Rafael Sampaio. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora 11h15. As novas boards do Outback chegaram e são a melhor escolha para reunir a galera. São 6 opções deliciosas, perfeitas para compartilhar a partir de R$ 129,90. Bora de Outback! Passaporte em mãos. O seu próximo destino é o Canadá. Em Jasper, nas Montanhas Rochosas, os lagos de cor esmeralda enchem olhos e alma. Ouve-se um apito de trem. É o The Canadian da Via Rail em sua viagem gastronômica sobre trilhos. Se quer luxo, escolha o Rocky Mountaineer. Em Whitehorse ou Yellowknife, assista a dança da aurora boreal. Escolha seu roteiro e conheça mais. Acesse G1 e pesquise Extraordinário Canadá. Simbora!
da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É 400, é confiança. Botador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Corte certo, brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Cotag, com você, construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. Bom, os ânimos estão exaltados aqui nos estúdios da CBN. Gente, eu nunca vi algo parecido. Gente, o pessoal tá revoltado. Revoltado. Eu queria que vocês explicassem, porque eu tô sem entender nada aqui. É o seguinte, Júlio. Ó, o Galo aqui, pô. Explica, tá velho. Tá rolando O sorteio Fábio da Charles Copa já do... tinha alertado semana passada. Tá rolando sorteio da Copa do Brasil, foram sorteados os 2 primeiros confrontos. E pra surpresa de pouca gente... Peraí, vamos ver ali quem que é aquele ali. 2 sorteios realizados, 2 clássicos. Vasco e Vitória. Grêmio Internacional e Cruzeiro e Atlético. Até a gente comentou isso semana passada, Sim. brincando. Até o Eliel falou, nem precisa fazer sorteio, Por que então, que vocês lembra estão disso? tão revoltados? Vocês estão querendo Porque o Carlão de vocês estão Freitas querendo tá insinuar colocando alguma o coisa? sorteio em xeque da CBF. Vocês estão querendo insinuar que tem alguma coisa Porque na bolinha? e todo ano praticamente tem essa situação, né? Essas combinações de clássicos. E por se tratar de um sorteio, meu Deus do céu. Pô, se é sorteio é uma coincidência, então, não é isso? Não, se saiu Vitória agora contra o Vasco, aí que acabou. Vamos ver, ó, vai tirar. Saiu Palmeiras, o Vasco. O Vasco vai enfrentar... Vitória, quer ver? Vitória. Palmeiras e Santos. Por que tem sorteio, cara? Palmeiras e Santos, que cara. tem sorteio? 3 clássicos. Cara, a gente falou exatamente isso Falamos. na semana passada, em tom de brincadeira, tirando o sarro, mas acontece e acho que é de maneira consecutiva. Todo ano é a mesma história. Por que tem sorteio, então? Mas o que acontece, Carlão? Não sei. Sabe? Você falou aqui fora do ar? Sei lá, se é imã, se é bola gelada, se eu não sei o que. Mas, cara, é muita coincidência em 4, 5 anos consecutivos, todos os clássicos. Nada a ver isso aí. Uma coisa Eu acho que isso aí é coisa mais de sorte, ou azar pra alguns, no caso, né? Por exemplo. O boletim do homem tá desatualizado? Você fala de... Não, solta. Podemos- Não, a gente atualiza Podemos aqui. chamar o Dudziak, Pode, então, com fica à informações vontade. do futebol Essa paulista? área. É muito boa. O São Paulo está na Bolívia, onde enfrentará o Bolívar no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, hoje às 9h30 da noite. O tricolor paulista ficará em Santa Cruz de la Sierra e só subirá para a cidade de La Paz, local do jogo e que tem altitude de 3.650 metros, horas antes da partida. O ponta Arthur, que se recupera de dores na coxa esquerda, porém ficou na capital paulista e não poderá atuar pela equipe do técnico Dorival Júnior. A tendência é de que o treinador rode algumas peças devido à questão física, que é preponderante na altitude. Na quarta-feira, o Palmeiras volta aos gramados, no caso, para jogar pelas oitavas de final da Copa Libertadores no Nubank Park contra o Cerro Porteño, do Paraguai. O zagueiro Gustavo Gomes, que desfalcou o time nos últimos 3 jogos por uma lesão na coxa direita, iniciou a transição física e fez a primeira parte dos trabalhos integrado ao elenco. Ele ainda é dúvida para o confronto. Na quinta, o Corinthians entra em campo também pelas oitavas de final da Libertadores. Na Argentina, o alvinegro vai encarar o Rosário Central. O volante André, que foi desfalque contra o Bragantino, está fora desta partida, assim como o atacante Yuri Alberto. Ambos estão lesionados. No mesmo dia, quinta-feira, o Santos joga pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em casa, o Peixe enfrenta o Macará, do Equador. O atacante Neymar, que estava suspenso no Brasileirão, volta ao time do Peixe. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak. Obrigado pelas informações. Bom, vamos lá. Então, Palmeiras... Bora lá. Definido, Julião. Tem o caminho definido aí na Copa do Brasil, assim como o Santos. Palmeiras e Santos se enfrentam em uma das quartas de final. O vencedor deste confronto na semifinal pega o vencedor do confronto entre Vasco da Gama e Vitória. Do outro lado da chave temos 2 clássicos, né? Grêmio e Internacional. Imagine Rio Grande do Sul como vai ficar nessas 2 semanas aí de Copa do Brasil. Grêmio e Internacional de um lado. Vai dar Inter. E do mesmo lado da chave, o vencedor encarará o vencedor de Atlético Mineiro e Cruzeiro. Imagine Minas Gerais também. Portanto, jogos nos dias 26 de agosto e 3 de setembro. Você quer o gabarito já ou não? Manda aí. Manda. Cruzeiro, chaveamento tá pronto, né? Tá pronto. Então, Cruzeiro e Inter de um lado, Vasco e Palmeiras do outro, Palmeiras e Inter na final. Ó. Esse é o gabarito da Copa do Brasil. By JI. Palmeiras e quem na final?
Internacional. Vai surpreender. E é ruim o time do Inter, hein? Eu achei. Eu não gostei do time do Inter, mas o Paulo Pesolano, Pesolano achou um jeito de jogar lá que deu certo. É defensivo. Por uma bola. Se tratando de Copa, acaba fica beneficiando, tudo equilibrado, né? Então, Equilibra mais, a gente sabe da força do Palmeiras, e o Palmeiras é um time copeiro. É o favorito, na minha visão, mas a Copa deixa as coisas um pouco mais equilibradas aí. O Santos é um adversário chato, né? Até por se tratar de um clássico, jogo na Vila Belmiro. Mas eu vejo o Palmeiras o favorito a conquistar o título. Bobear, o Santos vai querer jogar esse jogo no Morumbi, ou também na Neoquímica Arena, né? Porque é torcida única, né? Nossa pão, né? Também, né? Na Vila, mas tem outros problemas. Ó, o Diegão Alves tá mandando mensagem aqui, grande Diegão, a Sul-Americana esse ano tá melhor que a Libertadores. 22 títulos de Liberta nas oitavas da Sula contra 16 da Liberta nas oitavas da Liberta. Teremos final Argentina-Brasil na final da Sul-Americana, mandando aqui o... Começa hoje, né, Júlio? Com São Paulo. Tricolor jogando contra o Bolívar e o Botafogo do nosso Diegão pega o Cienciano, hein? Cienciano já foi campeão da Sul-Americana, sabia? Primeira edição. 2003. 2003, olha aí. Grande Thiago Scheibe. Ó, participando aqui no nosso WhatsApp, a galera mandando mensagem 991869070. Sou bugrilo, mas graças a Deus não sou fanático. Já vi time, jogo ruim, mas o de ontem supera todos que assisti. O que é isso? O Anápolis é ruim, porém o Guarani conseguiu ser pior. Como pode um time superior se deixar levar por um time fraco? Observação, superior em relação ao Anápolis. A minha esposa, que não entende muito de futebol, assistindo o jogo, ficou incrédula. O que é isso? Por isso que eu digo, futebol era futebol nos anos 70, 80, 90, depois já era. Tenho 56 anos completados ontem, árbitro amador, dificilmente assisto a qualquer jogo de futebol justamente pela ruindade. Ontem no meu aniversário, cometi a besteira de assistir o jogo. Manda aqui o Martins. É o desabafo, né? A gente tem que acolher os nossos ouvintes em momentos de desabafo. Parabéns, macaca querida, que venham dias melhores. Manda aqui o Emerson Dias, deixando os votos aqui para Ponte Preta, aniversariante do dia. Não se esqueça também da briga generalizada de jogadores da torcida do Guarani que ocorreu ontem no jogo. Mandando aqui o nosso Heriano de Valinhos. Cenas lamentáveis ontem, né? Até sobrou pro Emerson Barbosa. Acho que ele não estava tão envolvido na briga como o Isaac estava, por exemplo. Acabou sobrando ali gratuitamente um vermelho pro Emerson Barbosa, só que os jogadores deram mau exemplo e isso se estendeu pra torcida. Eu acho ali, né? Júlio, até na transmissão a gente comentava, se fosse um árbitro mais experiente aí, árbitro Série A da vida, eu acho que ele conseguiria contemporizar, acalmar e dar um amarelo para um, para outro e continuaria o jogo. Mas o árbitro... Você vê que ele estava com os ânimos tão esquentados, o árbitro do jogo, que ele expulsou 2 do Anápolis sem ser o jogador que ele ia expulsar. Ele expulsou um reserva, que tava com o colete, ele falou, mas eu nem tava no lance. Aí ele expulsou um outro cabeludinho também do Anápolis, aí ele anulou, aí ele foi lá e deu o cartão pro rapaz, que deu 2 lençóis, 2 dribles legais, e só por conta que teve ali um empurrão, gente, chega lá, afasta, amarelo pro amarelo, pode pega um Daron com o Klaus, o Wilton, né, que são aí os principais. O que ele faz? Tá o Bololô lá, ele sai do Bololô e só fica observando. Terminou, quem que agitou mais? O Isaac e o Juninho? Tá bom, Isaac e Juninho, tá amarelo pra você, amarelo, e tamo conversado. Ia terminar logo o jogo, né, já o primeiro tempo. Já tava no 45, então já acalmaria também. Com relação à torcida, cenas, né, lamentáveis, mas também que acho que já se acalmou, né? A gente não estava lá, mas já se acalmou logo após também o intervalo. Mas eu acho que faltou a malandragem, faltou a qualidade, né, da arbitragem. É uma arbitragem de Série C, a gente tem que entender também. Mas eu acho que se fosse um árbitro mais forte, né, um árbitro mais cascudo, teria dado um amarelo e seguiria o jogo tranquilo. Você falou que a arbitragem de Série C também a gente tem que colocar também como questão a inclusão do VAR, né, na Série C. A Série C que está cada vez mais disputada, cada vez mais também valorizada, né, e passou do tempo, né, porque o VAR nesse momento é uma bengala, né? É o custo, né? Mas a CBF quer fazer um campeonato de tanta tradição também, até aumentar o número dos times agora para ficar mais competitiva ainda. A partir do ano que vem tem que ser algo mais... Porque é outro jogo, infelizmente. Salvo engano, ela ofereceu esse recurso aos times, mas aí reduzindo das cotas. E aí os clubes não toparam, né?
neste ano. Aí não sei agora se ela pode organizar financeiramente a competição para ter... Segunda fase vai ter, não vai? Não, segunda fase tem. Ano passado já teve, né? O VAR no quadrangular... No quadrangular tinha VAR, né? Tinha. Mas eu acho que tinha tanto o Guarani Náutico, teve, né? O gol anulado do Mirandinha contra o Náutico, mas acho que a Série C ela está chegando num patamar que já necessita, assim, de uma qualificação. É claro que tudo isso envolve custo, de repente um name rights interessante para a Série C do ano que vem poderia ajudar também, mas hoje eu acho que pelo tamanho que a Série C está ficando, time de tradição, né? Mas eu acho que já é hora de pelo menos pensar num VAR desde o início. O Rafael Guedes está mandando aqui, Felipe Saraiva, o Labareda, assinando com a Inter de Limeira, jogador que era muito elogiado pelo Lupe nos tempos de setorista da Ponte. O que aconteceu com ele? Pergunte ao Lupe e ao Carlão. Sumiu, né? Ele passou depois, ele foi pro Botafogo de Ribeirão, teve ali alguns lampejos. Náutico, o próprio Inter de Limeira. Saiu do Brasil também, né? Coreia do Sul. É aquela coisa também de pegou a Ponte, né? No caso o Saraiva, num momento ruim também. A cobrança, né? Ele faz um gol contra o Corinthians, aí existe toda uma expectativa. Golaço, né? E é engraçado que naquela noite o Ivan se consagra pegando o pênalti do Jadson, né? Que virou notícia ruim até, infelizmente. E o Saraiva que fez um golaço também. E o Ivan, a gente esperava também uma carreira gigante, né? Ganhou dinheiro, ainda bem, mas eu esperava um pouco mais do Ivan. As lesões atrapalharam também. E o Saraiva também não vou dizer que se perdeu, né? A Ponte ela tinha um time sub-20. Nossa, essa geração do Saraiva, eu não vou lembrar de todos. Eu acho que eu consigo lembrar. Emerson Royal tava? Emerson Royal tava. Calma, Fábio Charb. Calma. Tinha um menino chamado o Alisson, lembra? Um atacante que foi pro Corinthians. Ele era um pouquinho mais novo. O Camilo é da geração do Zanocelo, que foi campeão sub-17 com o Leandro Zago. Não era o Leandro Zago, não. O Leandro Zago era do 20, perdeu pro Palmeiras na final. Lembra? Isso. Campeonato Paulista sub-20. O Zago foi quem revelou o Royal. Isso, mas ele estava na base. Mas, tinha lembra do John Kleber também? John Kleber foi pro Corinthians. Muitas lesões. Foi chamado de Novo Ronaldo. Por um período na base. Tinha também um outro jogador que era do... lateral era do... O Abner. Abner também, lateral esquerdo. Próxima. Tinha Zanocelo, que era um pouquinho mais jovem. Tinha o Thiaguinho, que era o camisa 10. Thiaguinho. Ravanelli. Tinha um outro que é Inho no final, agora me fugiu o nome dele. Ele tá lá na Arábia. O Matheus Jesus é antes, né? É antes. Eu tô tentando lembrar os zagueiros, porque tinha um zagueiro. Yuri Henrique Trevisan, cara. Não, Henrique Trevisan veio de fora. Tinha um zagueiro que acabou não tendo sequência, enfim, mas era uma época que a Ponte conseguia aproveitar um pouquinho mais. O Guilherme, base, que depois foi campeão agora com o Capivariano, tá no Uberlândia, se não me engano, goleiro? Série D, goleiro, que era reserva do Guilherme Nogueira. Parabéns, Ponte, minha paixão. Manda aqui o José Aparecido Bizarro no nosso WhatsApp. Bom dia, jovens. Parabéns para a nossa macaquinha, já que não ganhamos presente dela. Obrigado. Tá provocando o Guarani, né? O Guarani pelo mimo de ontem. Apenas uma observação. Meu avô paterno, Frederico Jorge, foi um dos vários apaixonados que depois do trabalho na ferrovia ajudaram a erguer o majestoso. Imagino que ele e tantos outros sentem ao ver a Ponte Preta assim. Manda aqui o Elinho. No nosso WhatsApp. Cristiano Salvione tá mandando aqui: no País das Águas o Lagoa superou Cachoeira. Parabéns à Ponte, que vem há mais 100 anos na vitória, na derrota para sempre. Ponte Preta. Manda aqui o Cristiano Salvione direto do Sumaré. Pois não, o zagueiro que você queria lembrar era o Reinaldo. Reinaldo canhoto, né? Reinaldo jogou até de lateral esquerdo. As finais do Paulista 17 ele atua, né? Nota 10 pelo aniversário da Ponte, nota 0 para os comandantes. É o Walter Nicolucci, lá no Taquaral, mandando aqui mensagem no nosso WhatsApp. Palmeiras, Santos, Grêmio, Inter, Cruzeiro, Galo, Vasco, Vitória. Ainda comentei com o pessoal que ia de clássico, a CBF ia fazer esquema, tava na cara. Bom dia, Sérgio de Montemor. Gente do céu. Bom dia, Júlia Equipe. Uma pergunta: dá para ocupar o treinador no jogo de ontem? Os jogadores perdem gols aos montes. E se não se classificar, tem que cobrar esses pés de rato que não conseguem pôr a bola na casinha. Aí sim, hein? Passamos raiva ontem. Grande abraço, Edson Coelho, Vila Lemos. Eu acho que depois a gente estava conversando com o Júlio agora há pouco. Nós falamos, depois de tudo que aconteceu, logicamente é cabeça muito fria, mais fácil, né? Muito Coração mais quente, fácil. cabeça A fria. nossa situação fica mais fácil de falar. Mas a gente vai tocar no assunto do Hélio, talvez na alteração, se ele tivesse assim, um pouquinho mais de ousadia, não sei se ele mexeria tanto na equipe como ele mexeu
pós-intervalo. Mas 4 chances claras daquela tem que ir pra dentro, né? A gente vai fazer Criou um combo talvez aí um combo do que foi a derrota do Guarani. 11h31, voltamos já. CBN Esportes Campinas. Vem aí a maior corrida do interior de São Paulo. Nos dias 26 e 27 de setembro, a Corrida Integração toma as ruas de Campinas com caminhada, corrida kids e provas de 5, 10 e 21 quilômetros. Venha viver a experiência de participar da maior corrida do interior. Corrida Integração 2026. A sua maior vitória é a próxima. Oferecimento Supermercado Covabra. Compartilhando bem-estar a cada encontro. E Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Repórter CBN. Terça-feira, 11 de agosto de 2026. A Noruega decidiu que deixará de comprar produtos de origem animal do Brasil a partir de 3 de setembro. Os noruegueses seguirão uma decisão da União Europeia, apesar de não fazerem parte do bloco. O país representa menos de 1% das exportações brasileiras de carne bovina, segundo o Ministério da Agricultura. Em maio, a União Europeia retirou o Brasil da lista de nações autorizadas a exportar para os integrantes do bloco. Os europeus alegam que o país não respeita as regras europeias sobre o uso de antimicrobianos na pecuária. A substância é utilizada para tratar e prevenir infecções. O presidente Donald Trump teve de embarcar escondido num caminhão de transporte de alimentos e trocar secretamente de avião antes de deixar a Turquia numa viagem feita no mês passado. A operação foi montada depois de autoridades americanas identificarem uma ameaça do Irã contra o líder republicano. A informação foi revelada pelo jornal The Washington Post. Em território turco, Trump participou de uma cúpula da OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte. Um tribunal da Síria condenou à revelia o ex-ditador Bashar al-Assad e o irmão mais novo dele à pena de morte. Os dois são acusados de crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos ao longo dos 14 anos do conflito no país. Cerca de 500 mil pessoas morreram no período. Assad e o irmão fugiram para a Rússia em dezembro de 2024, depois da queda do regime. Também foi condenado à morte um primo do ex-ditador que comandou a repressão em uma província do sul da Síria e culminou na Guerra Civil. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. E temos mais informações ao vivo na Rede CBN com o Rodrigo Bittar. Bom dia, Bittar. Tudo bem, Muniz? Bom dia para você, para todo mundo que está ligado com a gente. Há pouco, na sede da CBF no Rio de Janeiro, tivemos o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026. Tínhamos a possibilidade de 3 clássicos. E os 3 vão acontecer. Grêmio Internacional, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Aí o único que não é clássico é Vasco e Vitória. Palmeiras e Santos, todos esses confrontos aí na ordem, destacando que os jogos de ida acontecem na semana do dia 26 de agosto e os jogos de volta já na semana do dia 2 de setembro. Quem passar para a próxima fase da competição, a fase de semifinal, além da vaga, leva também 9 milhões de reais. Nesse momento estamos vendo o sorteio do mando dos jogos, mas ao longo da nossa programação a gente atualiza aqui na CBN. Muniz. Combinado, Rodrigo Bittar. Obrigado pelas suas informações. Agora, 11h35. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. Apresentação Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta agora para falar do Guarani, que ontem foi enfrentar o Anápolis, fora de casa, no Jonas Duarte, saiu na frente, teve a chance de fazer 2, 3, 4, não quis
E aí o Anápolis virou, Antônio Lupi. O gol do Guarani foi marcado pelo Cachoeira, certo? Sim. E o gol do Anápolis foi marcado pelo Lagoa. Matheus Lagoa. E o balde de água fria foi pro torcedor do Guarani, que ontem estava animado. O primeiro tempo do Guarani estava legal. O técnico Hélio Zenando colocou em campo o mesmo time, né, que tinha vencido a Inter de Limeira na rodada passada, ou seja, um time ofensivo, com o Isaac, Cauã Jesus, com o João Paulo no meio-campo. Isaac, eu já falei, tá né? Certo. Né? Os três. Os três, né? O time bem ofensivo, mesmo jogando fora de casa. E o Guarani abriu o placar com o Cachoeira depois de Nossa, o passe do João Paulo foi algo, nos termos do futebol, nojento, né? Maravilhoso. Com muita categoria. E depois o Guarani teve pelo menos mais 2 chances. Uma com o Luca, num escanteio que a bola passa, ele se atira na bola. E depois ele ainda tem mais uma chance. Até o empate do Anápolis, num pênalti completamente bobo também do Rafael, né? Que fez ali a alavanca dentro da área. E o Anápolis diminuiu. E no último lance do jogo, depois do Guarani já ter perdido um caminhão de gols, mais 2 com o Luca, 1 com o Neto Costa, o Anápolis fez o gol no último lance da partida. 2-1 para o time do estado de Goiás, e o Guarani não conseguiu chegar à liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. E fico ainda com a sensação de que o Guarani, sei não, hein, nesses 3 últimos jogos, se essa derrota não pode ter algum tipo aí de peso nesses jogos decisivos contra a Ipiranga, Botafogo da Paraíba e também o Brusque na reta final da primeira fase da Série C. Hélio Zenando falou após a partida sobre a derrota pro Anápolis de virada, jogando fora de casa. Acho que dentro do que nós trabalhamos, né, nesses dias aí, antevendo esse jogo, eu acho que faltou a gente matar o jogo, né? Às vezes você comanda o jogo, não comanda o jogo. Tivemos momentos, principalmente no primeiro tempo, onde comandamos bem as ações. Tivemos o vacilo lá na hora do pênalti ali, do que aconteceu, da maneira que aconteceu. Depois vem a expulsão do Hermeson também. Eu tenho que tirar o Cachoeira no intervalo, que é um dos nossos principais jogadores ali, estava bem também. Acho que essa saída do Cachoeira, por lesão, complicou um pouco, né? Muda um pouco a característica. Mas mesmo assim, o segundo tempo, o Anápolis, uma falsa posse de bola, né? Não chegava tanto. Nós fomos comandando, fomos acertando as entradas. O Herbert entrou muito bem, teve chance, Neto Costa teve chance. Eu acho que poderíamos ter saído com o resultado melhor. Acho que a expulsão atrapalha, né? Porque o Hermes vem num momento bom, né? E a arbitragem, ele escolhe né? Tava bem em cima do banco do adversário, o adversário fez um tumulto, o menino ficou com a bola primeiro, não deu a bola. Ele, para proteger ele expulsa os 2, né? Eu acho que é uma coisa errada da arbitragem aí e acabou sendo dessa maneira, né? Duro porque o Hermes vem num bom momento e acaba prejudicando um pouco. É um confronto direto com uma equipe que vem um resultado bom frente ao Floresta. Precisamos fazer o resultado, né? Ser inteligente também, cobrar mais eles ainda nessa semana. Eles também vão se cobrar bastante. Pedir desculpa ao torcedor da maneira que foi hoje, né? Responsabilidade toda minha. Agora acertar e fazer nosso melhor para o próximo jogo de segunda-feira e a gente conta com o apoio do torcedor. O Guarani fechou a rodada na 5ª colocação com 26 pontos. O Caxias, ele é o 8º colocado com 24. A Ferroviária de Araraquara é o primeiro time fora do G8. Ou seja, hoje o Guarani só tem 2 pontos a mais que o primeiro time fora da zona de classificação. E por isso, essa derrota, ela dói ainda mais para o torcedor bugrino, principalmente já que está tudo embolado ali entre os 8 primeiros colocados. Só para deixar claro algumas situações, o Hélio lamentou a saída do Cachoeira. Cachoeira vai passar por exames, parece que foi uma lesão de joelho. Vamos aguardar aí a questão do departamento médico e torcer para que não seja algo tão grave. O Herbert, né, também ali no segundo tempo tomou um drible e acabou caindo mal ali, sofreu um probleminha, conseguiu terminar o jogo, mas a gente já via que não era o mesmo Herbert que tinha entrado durante o jogo, então também é um ponto de preocupação para a partida contra o Ipiranga. O Guarani enfrenta o Ipiranga na segunda-feira, às 8 da noite, sem o Emerson, esse que já está suspenso, está fora do jogo, foi expulso ontem, e o Ipiranga é o 7º colocado com 24, também 2 pontos a menos que o Guarani. Os últimos 3 jogos do Bugre, Ipiranga em casa, Botafogo fora e Brusque no Brinco de Ouro, e o Guarani querendo a classificação antecipada. E espero que esse resultado, e principalmente a questão mental, não interfira no grupo de atletas para esses 3 próximos jogos, Júlio.
Carlão de Freitas, antes até da gente falar do extracampo, hoje é um dia importante também para o Guarani extracampo, né? Mas o Lupe citou algo importante, né? Quanto que essa derrota vai abalar o time nessa reta final. Eu ainda acho que o Guarani estará entre os 8, mas precisa mudar a postura, né, Carlão? Tô com você, Júlio. Acredito sim na classificação. É claro que agora é um ambiente um pouco mais pesado, um ambiente de uma cobrança maior. E 3 jogos contra adversários difíceis, mas o Guarani é uma equipe qualificada e tentar aí esquecer um pouquinho o que aconteceu ontem, eu vejo o Guarani com plenas possibilidades de classificação. Mas analisando a partida de ontem e lendo também, né, a sua análise, Júlio, no GE, eu achei assim muito, e compartilho praticamente com tudo, e nós já conversamos sobre isso. Algo que me pega no Guarani versão 2026 é a falta de competitividade. Dá a impressão que o Guarani ainda não entendeu o que é a Série C, restando 3 rodadas para o término da primeira fase. O Guarani ele é muito bom, tecnicamente. O Guarani ele é acima da competição. Agora, é uma competição tão dura, uma competição tão difícil, que não basta só a técnica. Se você não encarar o jogo, se você não ralar o bumbum no chão, se você não competir, só na técnica você não vai ganhar. Então este recado ele tem que ser entendido dentro do vestiário e o Hélio tem que passar isso para a rapaziada. Não basta só o João Paulo dar os toques mágicos dele, que é algo maravilhoso de se ver. Não basta só o Cachoeira no desafogo. Não, o Guarani tem que jogar, tem que encarar com uma decisão e faltou este espírito, um espírito de Série C de Campeonato Brasileiro. Outra coisa que contribuiu, eu acho que a maior parcela, um maior pedaço desse bolo aí, dessa fatia, as conclusões, né? O Luca errou demais, algo que não combina com o Luca, né? O Luca já é um veterano e não pode perder os gols que perdeu. O Neto Costa, então, nem se fala, né? Tudo bem que ele entrou na partida, talvez ali frio, mas não pode perder o gol que perdeu, fez muita falta. Algo assim, uma parcela menor, e como eu disse até antes do intervalo, falar agora é muito mais tranquilo. Porém, eu acho que se o Hélio tivesse um pouco mais de tranquilidade, porque ele conseguiu, o Cachoeira estava muito bem no jogo, e ele era o desafogo do Guarani, né? Só que por causa da questão física ele teve que sair. Agora, se ele tivesse um pouco mais de calma, o Cauã Jesus supriu bem a ausência do Emerson ali do lado esquerdo. Então o jogador para sair, na realidade, teria que ter sido o Luca. Porque a partida ela ficou ruim pro Luca. O Luca é o jogador de bola no pé, o Luca é o jogador de brinco de ouro. Né? E isso não é uma crítica, não. É um jogador em que ele tem que atuar quando o Guarani estiver dominando o jogo. Fora de casa é ruim pro Luca. Fora de casa é contra-ataque, velocidade, gramado ruim. E isso não é pro Luca. O Luca não é jogador de Série C. Ali era pro Herbert. Se o Hélio tivesse um pouco mais de calma e tivesse mantido o Cauã na esquerda, que deu uma retaguarda boa, e colocasse o Herbert no lugar do Cachoeira, talvez a história seria outra. Porém, como eu disse aqui, agora é muito mais fácil, cabeça fria, analisando o jogo, estudando e tal. Mas na hora ali, acho que o Hélio pensou, opa, perdi um lateral esquerdo, eu preciso suprir. Ele não pensou errado também não, né? Colocou o Renan ali, mas o Renan não fez valer ali o que o Emerson estava fazendo. Mas realmente, uma derrota que atrapalha demais os planos do Guarani, uma derrota que coloca em xeque, sim, a participação do Guarani no octogonal e numa fase que nós esperávamos um Guarani já classificado, já tranquilo. Mas tem tempo, tem 3 partidas, e se o Guarani não encarar, né, não ralar, não brigar, não só na parte técnica, mas principalmente na questão física e na imposição, corre risco. Eu acho que não fica de fora, mas corre risco porque o Guarani é impressionante. Não entendeu ainda o que é uma disputa de jogo de Série C de Campeonato Brasileiro. O Carlão falou muito corretamente hoje. Falou assim, cara, lembrou o jogo contra o Castanhal, da lembra? Copa do Brasil. Copa do Brasil. Que o Guarani tava Postura, lá, né? cheio de chance, que não sei o quê, de repente quando viu, gol Eu dos não caras. sei, dá a impressão assim, tudo bem que o Guarani ele é melhor realmente, mas dá a impressão que os caras falam, não, a hora que a gente jogar a gente vai fazer o gol, e não é assim. Série C fora de casa é gramado ruim, é árbitro ruim, é adversário butinudo, sabe? E o Guarani não entendeu isso. Não adianta ficar só com, e toca o João Paulo e toca ali. É bonito, claro que é. O primeiro gol foi uma maravilha, foi gol de Série A de Campeonato Brasileiro. Agora, cara, tem que chegar. Se não entender a competição, tem que chegar a madeira, tem que encarar, tem que ser chato, tem que catimbar. É Série C, não é Liga dos Campeões, é Série C. Então o Guarani tem que entender a competição, tem que competir.
além da questão técnica que a gente fala que é formidável do Guarani, é o melhor que tem na Série C, a questão de competitividade. Se o Guarani não entender isso, pode comprometer o acesso. Eu não vou falar de classificação porque eu acho que vai se classificar. Mas pode comprometer o acesso, essa falta de competitividade, essa falta de não entendeu ainda o que é um jogo de Série C, que é pau puro, é guerra, não tem jeito. Isso que o Carlão fala, né, Julio, tem muito a ver e flerta bastante com uma tal soberba, né, do Guarani, de vencer ao automático, né? O Guarani tem sim a melhor equipe da competição, o maior investimento também, parecia que estava encaminhado já, né? Até ontem a garantia do Vitória que assumiria a liderança também, mas agora tudo virou porque o Guarani, que nem disse o Carlão, assim, tem muito a ver com isso também, parece que resolve o jogo a qualquer momento ali, meio que no automático, e não é assim, infelizmente, principalmente pelo gramado de ontem também, né, lá no Jonas Duarte, o gramado muito ruim, é jogo de Série C realmente, o Guarani tem que fazer o jogo realmente, não pode perder as oportunidades que perdeu, o Guarani era senhor do jogo até os 40 minutos, um pouco antes do pênalti ali, teve oportunidades, o Anápolis pouco atacava, pouco trazia perigo ao gol do Kaique França, o Guarani não conseguiu, daí teve aquela confusão depois que desestabilizou até o Guarani também, tirou um principal jogador do Guarani, o lateral esquerdo Emerson, que fazia boa partida, está fazendo um bom campeonato. E acabou com o segundo tempo, o Guarani não entrou em campo. Apesar disso, teve oportunidades também, mas não matou. E se não matando, a vitória não veio e no final ainda sofreu castigo. Né? O castigo que é justamente o que acontece nesses jogos. Né? Quando você perde. Até falei com o Carlão ontem na hora do gol, como falava o Muricy Ramalho, lembrando do Muricy Ramalho, a bola pune realmente. O Guarani perdeu, empilhou chances aí que acabou não marcando o gol no último jogo, no último lance. Uma vacilada do Inayan também, cabeceou sem olhar pro meio da área ali. Um festival, né? O próprio daí chutou pênalti, e né? bateu no cara do Guarani ainda. O próprio pênalti ali, o Guarani estava bem no jogo, o Guarani ensaiava ali um placar elástico, um jogo tranquilo, o Guarani complicou o jogo, um pênalti do Rafael, as chances desperdiçadas, a falta de competitividade. Outro jogo que me vem à cabeça, Lupe, o Guarani perdeu contra o Confiança, fora de casa. Um jogo em que o Guarani era para dominar, para vencer, sabe? Mas esse jogo de Confiança não teve tantas oportunidades que nem ontem. Não, igual ontem nem no brinco teve. Pelo amor de Deus, ontem foi... Sabe, fica com esse nhenhenhen e tá, e toque, não sei o quê. Cara, tem que jogar, se não entender a competição, bola na se não rede, entender cara. o espírito da Série C, que é um campeonato duro, um campeonato chato, gramado campeonato horrível. complicado, nada é fácil. E se você não se adaptar a essa competição, fica pelo meio do caminho, independente do grupo. O Guarani, ele é o mais forte, ele tem o craque da competição, que é o João Paulo. Mas se não jogar, não sobe. Se não jogar, não sobe. Olha o prejuízo de ontem, né, Júlio? A gente falava durante a transmissão. A vitória daria liderança, o Guarani agora é o quinto E já colocado. muda o ambiente. Você tem 3 jogos, você já tem obrigação de vencer. Né? O que era para ser amistosos, né? Pro Hélio fazer testes, ajustes, definir posicionamento no quadrangular, não, virou jogo agora, tem que ganhar, tem que somar pontos, já não pode perder, já tem que tomar cuidado. Então já muda o ambiente pro jogo. Né? Dá para classificar, a classificação é palpável, de repente pode até se classificar em primeiro e tem possibilidade para isso. Mas já muda o cenário, já é um cenário de pressão. Muito bem, só lembrando, né? Hoje tem a primeira fase concreta da SAF do Guarani, né, Lupe? Isso, hoje tem... Na verdade, os conselheiros hoje vão se reunir com os membros que têm o interesse de assumir a SAF, representantes da empresa também que estava e que está auxiliando o Guarani nesse processo de sociedade anônima do futebol. Então, algumas dúvidas que aparecerem, os conselheiros vão poder tirar essas dúvidas. Enfim, hoje é o primeiro encontro. E aí depois, no início, 1, 2, 3 e 4 de setembro, aí tem mais algumas reuniões, mas aí a assembleia, né, já são todos aí que fazem parte do Conselho do Guarani, para decidir se o Bugre vira SAF ou não. Mas, precisamente, essa votação acontece no dia 4 de setembro. Muito bem, 11 horas e 49 minutos. Daqui a pouco a gente volta para falar do aniversariante Ponte Preta. São Paulo movimenta a economia. E sabe quem participa disso? A ENGIE. As empresas da região têm energia 100% renovável que acompanha o ritmo das operações. E o seu negócio também pode ter. Com a ENGIE, os contratos são garantidos e o seu orçamento fica mais seguro. Você ganha eficiência para continuar competitivo e um parceiro que gera resultado. Quer um fornecedor sólido no mercado livre de energia? Escolha certo. Escolha ENGIE. Nós cuidamos de cada detalhe.
nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o NOS, o Núcleo de Oncologia e Saúde, com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Hoje é dia de super terça no Iga Atacado com ofertas especiais. Confira. Feijão grão de campo carioca 1 kg, R$7,49. Energético Monster Sabores lata 473 ml, R$7,79. Creme Nutella 140 gramas, R$9,98. Detergente IP Fragrância 5 litros, R$20,59. Corra, ofertas válidas somente para hoje, 11 de agosto. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei aqui no CBN Esportes para informar que o Brasil perdeu da Espanha e foi eliminado do Campeonato Mundial Sub-17 no Campeonato Mundial Feminino Sub-17 de vôlei. Ontem a seleção vencia a Espanha, mas perdeu no tie-break, levou a virada e não tem mais chances de avançar para o mata-mata. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 52 minutos, agora para falar da aniversariante Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe. Ah, Ponte Preta, 126 anos, hein, Valmirzinho Bortoleto? Essa macaca que dá um trabalho, hein? Torcedor da Ponte hoje pode comemorar, e foi o que eu disse, viu, Júlio? O torcedor não precisa ficar com vergonha de falar que torce pra Ponte nesse momento difícil, né? 15 jogos, rebaixamento no Campeonato Paulista. A Ponte, ela tem uma representatividade muito grande pro futebol brasileiro. É a primeira democracia racial, algo importantíssimo para a história do futebol brasileiro. São 126 anos, são muitas conquistas. O torcedor tá machucado, sim, tá machucado por conta desses problemas que a Ponte acaba enfrentando, mas na expectativa de que dias melhores virão. Não sei se com SAF, sem SAF, com investidores, sem investidores, ou com a força da torcida, a Ponte pode viver dias melhores. Algo que me preocupa, e é algo que eu já falei aqui durante outros programas, e que nesse aniversário fica como ponto aí de pensamento, a questão do distanciamento do torcedor com a Ponte, que infelizmente as pessoas que estão administrando a Ponte Preta, eu acho que esse é o grande problema. Claro que tem as dívidas, tem a questão financeira e outros problemas, mas essa questão do afastamento da torcida com o clube é o que me deixa mais preocupado. A Ponte quer como presente de aniversário a vitória, pelo menos contra o Náutico na sexta-feira, para colocar fim a uma sequência de 15 jogos sem saber o que é vencer e, quem sabe, um pouco de alívio para o torcedor da Alvinegra. A Ponte, ela continua no transferban. Márcio Zanardi já alertou após a derrota para o Ceará que para o jogo contra o Timbu ele pode ter apenas 17 jogadores relacionados para a partida. Alguns preocupam, Kevson, o próprio Palácios, né, que também saiu machucado, e aqueles atletas que foram contratados e que o presidente Torrano disse através de um dos seus podcasts que seriam regularizados. Pois é, a Ponte não paga o transferban e muitos daqueles jogadores que vieram e ficaram treinando no Moisés Lucarelli já foram embora. O cenário é de preocupação, principalmente com o que pode vir para a Ponte Preta. Mas claro, né, Júlio, a gente deixa aqui a mensagem de otimismo de que a macaca consiga viver dias melhores para dar alegria ao torcedor da Nega Véia. É isso aí, né? A Ponte vive a maior crise da história e vê a SAF aí como uma alternativa para tentar melhorar esse cenário a partir do ano que vem, né? Porque 2026
ao meu ver, já é um calendário totalmente perdido, Carlão. Já foi, né? Já foi. O Lupe falou aí, Campeonato Paulista, acho que a Série B, a Ponte só cumpre, né, o campeonato, né, de uma maneira protocolar realmente. Porque se tivesse uma brecha no regulamento, eu posso desistir e sem sofrer, né, sem sanções, eu acho que ela desistiria, porque não tem mais. O que a Ponte vai fazer no campeonato? Ela corre o risco aí de terminar a competição sem vencer um jogo sequer, né? Ou permanecer neste jejum aí que não tem fim. A conversa no Majestoso é só SAF, né? E tem um lado, e a gente sente muito por parte dos profissionais que integram a Ponte Preta hoje, né? Não só o corpo técnico, né? Jogador, comissão técnica e tudo mais, mas os funcionários do clube, né? Porque enquanto os dirigentes discutem a SAF, o mês está virando, os salários não são pagos, agora não tem nem promessa mais. Antigamente tinha promessa, claro que não havia o cumprimento da promessa, mas tinha a promessa. Hoje nem promessa tem mais. E o que faz a Ponte girar hoje é a SAF. É aquela situação que a gente tem falado. Os números, é claro que são números sedutores, né? O torcedor, ele quer ver o resultado dentro de campo. E com a SAF, a possibilidade de melhora, ela existe. Né? Eu acho a Ponte Preta, independente de gestão A, gestão B, gestão C, eu acho que ela não vai conseguir viver sem SAF. Eu acho que a SAF pode ser, não sei se é a solução dos problemas, mas pelo menos para a Ponte ter uma dignidade, né, para disputar os campeonatos. Agora, neste momento, quem negocia a SAF é esta gestão. Esta gestão não tem credibilidade. Isso não sou eu que estou falando, o Elvis falou, o treinador falou, um monte de gente tem falado. Nelsinho Batista, que é uma bandeira da Ponte, falou. Então não sou eu que estou falando. Então essa situação que deixa o torcedor ponte-pretano na dúvida. A SAF é importante? A SAF é vital? Acho que é. Mas quem comanda a negociação da SAF é esta gestão. Então fica aí. O que vai ser da Ponte Preta? Agora, dentro de campo, 2026, já era. Fica para a história negativa, como foi em 95, quando ela caiu 2 vezes no ano. E 2026 se iguala aí, mas num cenário pior. Em 95 ainda tinha aí, né, uma esperança de melhora nos anos seguintes, como houve. Mas dessa vez, não sei, a Ponte parece um futuro bem nebuloso. E chama atenção. Chama atenção, né, Lupi, também, né? A gente falava bastante aí num dia tão especial para Ponte Preta, aniversário da Macaca hoje, o presidente que estava fazendo tanta questão de me falar a público também no podcast, aquele bom dia presidente também, que a gente reclamou bastante também, até a gente questionou muitas vezes, mas hoje, dia tão especial também, era a hora do presidente das caras, a gente sabe que não vai acontecer isso, falar um pouco mais, até pra torcida também, dar um alento pra torcida, mostrar que direção está aí, que estamos, né, nessa negociação com a SAF, mas a gente sabe que não vai acontecer, infelizmente, a Ponte Preta quebrando recordes negativos nesse ano, a gente só deseja aí dias melhores pra Macaca, com SAF ou sem SAF, a Ponte Preta não merece passar o que está passando, principalmente sua sofrida torcida, né, Lupi? Ô Carlão, você que viveu mais a ponte aqui entre eu, Júlio e o Fábio Schaub, porque você é o cara mais velho aqui da bancada. Sim, sim. O Júlio, ele fala que é o pior momento, né, da história da Ponte Preta. É realmente o pior momento? Aquilo que você viu? Ou lá em 97, cara, né? 95. eu vi 3 momentos assim, parecidos. 87, quando ela cai do Campeonato Paulista. E 87. 88 as equipes se recusavam a jogar com a Ponte, o negócio do tapetão, era Ponte e Bandeirante de Birigui. E quem enfrentava a Ponte ou Bandeirante, ninguém entrava em campo. Era outros tempos do futebol. 95 eu vivi, né, Perixaibe, a Ponte cai no Campeonato Paulista, cai em competição nacional, não era uma Série B como era hoje, mas ela também despenca na competição nacional. E agora 2026. Só que em 95 ainda tinha uma perspectiva, porque estava surgindo o Sérgio Carnielli na vida da Ponte Preta, né? O Sérgio num outro momento, né? Muito mais motivado, tal. Então tinha uma perspectiva. Dessa vez não, a perspectiva eu acho que é a SAF, né? Entendi. Só que aí vai ao encontro de tudo que eu tenho falado. Né? Quem gera a SAF, quem está negociando a SAF. Então por isso que o futuro é um futuro ainda incerto com relação à Ponte. Muito bem, meio-dia, ponto final aqui no nosso CBN Esportes, agradecendo as mensagens aqui que nós recebemos, né, muita gente, Antônio Wilson mandando aqui, parabéns Ponte, que essa diretoria nos ajude a ter um pouco de alegria em 2027, porque 2026 foi um riscado no mapa. Como comemorar o aniversário se nós estamos de luto? Manda aqui o Ailton von Zuben sobre a Ponte Preta. O Celso manda aqui, tanto o Inter de Limeira como o Guarani nas últimas 3 rodadas vão enfrentar times que estão disputando o G8.
bem lembrado. O Pércio mandando aqui, acho que os jogadores do Guarani que erraram tantos gols assim por conta da condição do gramado, manda aqui o nosso ouvinte. JN, hoje é o dia do aniversário, manda aqui o Jaime Galvão. Parabéns, macaca querida, dias melhores virão. Juninho Cavalão mandando aqui também no nosso WhatsApp. Alexandre do Vila IP tá reforçando aqui, teve um acidente na Anhanguera chegando no Swiss Park, alertando aí os ouvintes aqui. Obrigado, Alexandre, pelo esclarecimento. Amanhã a gente volta, hein, trazendo mais informações da dupla campineira. Ótima semana para todos vocês, gente. Um abraço, até amanhã.